Shalom, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu nome é Alexandre Furlan e neste vídeo iremos falar sobre Janes e Jambres. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, em 2 Timóteo 3, versículo 8 diz: porque assim como Janes e Jambres resistiram a Moisés, estes, se referindo aos falsos mestres de hoje, também resistem à verdade. Nós sabemos que o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E Ele é a palavra pura e santa que sai da boca de Deus. Então os falsos profetas de hoje estão resistindo ao estar escrito na Bíblia, assim como Janes e Jambres resistiram a Moisés no passado. Mas antes de entrarmos no assunto sobre Janes e Jambres, eu gostaria de ler um texto para os irmãos, que está na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, que se é um sacrifício que Deus quer de mim e de você que está me assistindo, está escrito aqui. Romanos 12, versículo 1 e 2 diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, irmão, nós precisamos saber qual é a perfeita e agradável vontade de Deus nas nossas vidas. E o único jeito de nós sabermos isso é através da leitura da palavra. O Senhor Jesus disse em Mateus 7, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E para você, irmão, saber a vontade do Pai que está nos céus é só se você ler a Bíblia. É por isso que o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ele também diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, irmão, Deus quer de mim e de você esse sacrifício vivo, santo e agradável, que é um culto racional a Ele, onde o Filho de Deus vai ser formado em cada um de nós, através da leitura da Bíblia e através da palavra. Lembre-se, irmãos, o Senhor Jesus, em Apocalipse 1, versículos 5 e 6, e em Apocalipse 5 também diz que Ele nos fez reis e sacerdotes para seu Deus e Pai. Você sabe o que significa isso? Uma grandeza de você ser um rei e um sacerdote para Deus. No Antigo Testamento, para uma pessoa ser rei ou sacerdote, essa pessoa precisava receber a unção, o óleo da unção, ou o azeite sendo derramado sobre a sua cabeça. Assim aconteceu com Arão e os seus filhos, quando Moisés derramou o óleo da unção sobre a cabeça de Arão e seus filhos. Assim aconteceu com os reis de Israel. Sempre quando Deus ia ungir um rei, era derramado o chifre do azeite. E aí, irmãos, o Espírito de Deus se apoderava dessa pessoa, e essa pessoa guiava, governava sobre o povo de Israel. Então o Espírito Santo de Deus no passado só habitava nos reis, nos sacerdotes e nos juízes. E quando essas pessoas erravam, os reis, os sacerdotes, os juízes, toda a nação de Israel errava junto. Mas hoje não, irmãos. A palavra de Deus diz hoje, em 1 Timóteo 2,5, que só há um Deus e um só mediador entre Deus e o homem. É o Senhor Jesus. Ele é o Verbo, Ele é a palavra. E hoje habita em nós, irmãos, o que habitava no rei e no sacerdote do passado, o Espírito Santo. Quando você se arrepende dos seus pecados, confessa com a tua boca que Jesus é o Senhor e Salvador, crê no seu coração que assim como Deus ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, tem poder para te ressuscitar, você faz ali o batismo, que é o sepultamento juntamente com Cristo, pela fé, você recebe o que os reis e os sacerdotes passados recebiam, o Espírito Santo de Deus. E você, irmãos, deve ser guiado pelo Espírito Santo e não por homem. É por isso que a palavra diz que só há um Deus e um só mediador entre Deus e o homem. Então por isso que Jesus te fez rei e sacerdote. Então cuidado, irmãos, com os Janes e Jambres de hoje. Então vou estar lendo o texto para vocês saberem quem foram os Janes e Jambres no passado, para você conseguir identificá-los hoje. 2 Timóteo 3, versículo 4 ao 17 diz assim, se referindo aos falsos profetas de hoje: traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, ou seja, mais amigos das coisas desse mundo do que estão preocupados em fazer verdadeiramente a obra de Deus, em formar Cristo em você. Versículo 5, 2 Timóteo 3, versículo 5, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-se. São os famosos, né? O lobo vestido em pele de cordeiro. Versículo 6, porque deste número, que é dos falsos profetas,
São os que se introduzem pelas casas, ou seja, pelas igrejas, e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecado. Quem são as mulheres nécias? Lembre-se da parábola das 10 virgens. Essas mulheres nécias, irmãos, são os irmãos da igreja, que são igual às 10 virgens, 5 loucas, 5 nécias e 5 prudentes. É a mesma coisa. Versículo 6. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, ou seja, desejos carnais, como diz o apóstolo Paulo também em 2 Timóteo 4, né? Que no final dos tempos as pessoas iam amontoar para si pastores conforme as suas próprias concupiscências, desejos carnais, mas não suportariam essa doutrina. Continuando, versículo 7. Que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Quem é a verdade? O Senhor Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a palavra. Versículo 8. Agora vai dizer sobre Janes e Jambres. 2 Timóteo 3, versículo 8. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes, se referindo aos falsos profetas de hoje, também resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e repróbrios contra a fé, ou seja, são reprovados por Deus. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto seu desvario, ou seja, a sua insensatez, como também foi o daqueles quem? Dos Janes e Jambres. Agora um recado para mim e para você. 2 Timóteo 3, versículo 10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições. Versículo 12. E também todos, presta atenção nisso, irmãos, e também todos os que piamente quiserem viver em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Então, irmãos, isso é bíblico. Se você quiser viver piamente em Cristo Jesus, que é a palavra pura e santa que sai da boca de Deus, você vai ser perseguido. Por quem? Pelos falsos profetas, pelos Janes e Jambres de hoje. Então vamos saber, à luz da Bíblia, quem foram Janes e Jambres no passado, que resistiram a Moisés, e quem são os Janes e Jambres de hoje. Irmãos, quando Deus levanta Moisés para tirar o povo da escravidão do Egito, o faraó não quis deixar o povo sair de lá. Então o que Moisés fez? Lançou um cajado no chão e o cajado virou uma serpente. Tinham 2 homens ao lado de Faraó, que são os feiticeiros de Faraó. Eles também lançaram seus cajados no chão e também viraram serpente. Moisés transformou água em sangue. Os feiticeiros de Faraó, que são os Janes e Jambres, também fizeram a água transformar em sangue. Então, irmãos, Moisés fez mais sinais e prodígios. Janes e Jambres também fizeram sinais e prodígios. Então, o que o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, está querendo nos alertar? Quem são os Janes e Jambres de hoje? Irmãos, são os falsos profetas, porque eles também têm cajado. Irmãos, o cajado serve para guiar e corrigir a ovelha, que representa a palavra. Então eles também têm cajado porque eles fazem seminário teológico. Eles fazem até um curso de psicologia. Então, irmãos, eles são treinados para induzir você ao erro. Por quê? O diabo é o pai da mentira. O que é a mentira? A mentira é o oposto da verdade. O que é a verdade? A verdade é o Senhor Jesus e a palavra. Então não existe meia mentira e meia verdade. Então tudo que não é a palavra de Deus é mentira. Então, irmãos, como que você vai identificar os Janes e Jambres de hoje? É só através da palavra, irmão, não tem como. Porque a palavra de Deus diz, não confie em teus olhos te enganam, o coração do homem é enganoso. Em Provérbios 16, 25 diz, há caminhos que para o homem parece ser correto, mas o fim dele leva à morte. Então, irmãos, você vai ver os Janes e Jambres de hoje, expulsando demônio, curando, profetizando, fazendo sinais e prodígios. Foi o que o Senhor Jesus disse em Mateus 24, que no final dos tempos apareceriam muitos falsos profetas que fariam sinais e prodígios, que se possível fosse enganaria até os escolhidos. Irmãos, quem são os escolhidos? A palavra de Deus diz, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Irmão, dentro das igrejas evangélicas estão os chamados. Agora os escolhidos são aqueles que obedecem a palavra. Para você entender isso melhor, só você entender a história lá de Saul, do rei Saul. Irmãos, foi o próprio Deus que falou para Samuel ungir Saul como rei de Israel. Deus viu virtudes em Saul. Mas quando Deus mandava Saul fazer alguma coisa, Saul fazia em parte,
conforme Deus mandava e em parte conforme o coração dele. Então, com isso, Deus rejeitou Saul e colocou Davi no lugar dele. E assim está acontecendo hoje dentro das igrejas evangélicas no mundo inteiro. Dentro das igrejas evangélicas estão todos os chamados. Mas os escolhidos são aqueles que obedecem, que não desviam nem para a esquerda nem para a direita do está escrito. Então, irmãos, é por isso que tem que esconder a palavra de Deus no seu coração, para você não pecar contra Deus, porque pecado é desobediência à palavra. Lembre-se, o pecado entrou no mundo quando Adão e Eva desobedeceram à voz de Deus. Hoje a voz de Deus é a Bíblia. Então, irmãos, não confie em teus olhos, porque o Senhor Jesus disse em Mateus 7, que naquele grande dia muitos vão chegar para ele e vão dizer: mas Senhor, eu profetizei, eu curei, eu expulsei demônios, fiz sinais e prodígios no seu nome. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci, vocês que praticaram a iniquidade. Ou seja, vocês que transgrediram a minha palavra. Então, irmão, não tem como você identificar um falso profeta com teus olhos, porque eles vão profetizar, eles vão expulsar demônio em nome de Jesus, eles vão curar, vão fazer sinais e prodígios, mas são falsos profetas, são feiticeiros do diabo, mas nem eles sabem. Por isso que eles vão chegar naquele grande dia e vão dizer: mas Senhor, eu profetizei, curei, e Jesus vai dizer: eu nunca vos conheci. Então eu peço a você, assista nossos outros vídeos. Para você encontrar todos os nossos vídeos no YouTube, é só você digitar Capelão Alexandre. Então, irmão, eu peço a você, em nome de Jesus, ajude na divulgação dos nossos vídeos. Entra aqui em nosso site, aqui embaixo está escrito aqui o site, e se esforce, irmão, para adquirir o nosso livro. Vai te ajudar muito na caminhada. Eu quero agradecer a você que me acompanhou nesse vídeo. Espero que você tenha entendido quem são Janes e Jambes e por que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, está nos alertando ali em 2 Timóteo 3, versículo 8. Lembre-se, irmãos, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus. Medite, irmãos, em Provérbios 2, Provérbios 3. Ali está a chave para você ter uma plena comunhão com Deus. E que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com a comunhão do Espírito Santo de Deus, esteja com todos vocês, agora e para sempre. Amém.